Olá, queridos estudantes, voltamos então para a nossa revisão, né, aí dos conteúdos que nós abordamos na aula 13. Então vamos revisar os temas na aula 13.2 e, em sequência, a correção das atividades. Então vamos lá dar início? Muito bem, concluindo então esta aula, né, com a aula 13.2, fechando aí com a revisão dos conteúdos. Trabalhamos então com o tema Arte do Renascimento ao Rococó, então teremos outras aulas, essa é a parte 1. Falamos então do Renascimento na perspectiva, né, da arte, né, o Renascimento cultural. Fizemos então uma abordagem sobre os artistas nesse período, quais inovações houveram, né, na figura do artista, na utilização das técnicas também. Então, estudante, o Renascimento representou o período renascentista, né, com as mudanças aí, principalmente nas diversas obras, né, a forma de representar, então, as figuras, objetos, a pessoa humana. Então, houveram várias mudanças e também inovações, né? Foi um movimento artístico também intelectual, cultural, né, lá no início do século XV, também com o declínio, né, do sistema político feudal, que vocês conhecem, esse sistema político que vocês estudam em história, que era uma forma de feudo. Então, foram se rompendo com esse sistema, então surgiu o quê? A Renascença, ou Renascimento, um período, então, de efervescência cultural, onde houve expansão das cidades, né, também no que diz respeito à ciência, e tudo isso foi se espalhando pela Europa. Estudante, o Renascimento, então, é um resgate dos valores clássicos, né? Houve também ainda a abordagem com a temática religiosa e também com a arte greco-romana, ou seja, os mitos, principalmente os mitos, né? Os temas mitológicos e religiosos ainda eram abordados, como nós vamos ver em outras obras. Essa aqui essa obra, né? O Nascimento de Vênus, o mito romano, e assim como houveram outros artistas que abordaram outros temas. Também o uso da perspectiva, que dá noção de profundidade, de fundo, né? Também imagem bilateral em 3D. O esfumato, que é aquela técnica de dar ali noção de sombra, né? Nitidez, não nitidez nas linhas, nas formas, mas era uma forma de dar sombra, né? Nos olhos, na boca, na expressão, e o uso de claro e escuro, que também é uma forma de dar ali nitidez à luz ou sombra nas imagens, certo? Então, o Renascimento cultural foi esse período aí muito importante na sociedade, né, que houve avanço em vários aspectos na sociedade, principalmente na arte, né? Nós sabemos que, a partir daí, os artistas foram inovando, foram surgindo vários estilos artísticos, que vocês vão aprender todos esses estilos, viu? Fiquem atentos aí, porque vocês vão ficar especialistas em arte, isso mesmo. Estão estudando a história da arte, vão conhecer, então, os estilos, movimentos artísticos, que estão alinhados a outras áreas de conhecimento, tanto da língua, né, como da literatura, a música, enfim, vários contextos aí social. Então, estudante, vamos para a correção das atividades. Muito bem, hora da atividade. Essas atividades são importantes que vocês desenvolvam para que vocês possam rever aí os tópicos mais importantes que nós abordamos, para você também mensurar o que aprendeu. Se não conseguir compreender, você já sabe, fazer uma revisão, voltar lá, assistir às aulas, voltar no material que vocês recebem em PDF, fazer anotações. É importante, viu, estudante? Esqueça que estudar é treino, é treinar, é como esporte. Precisa treinar, treinar e se dedicar muito. Então, vamos lá para a correção das atividades? Primeira questão,
fazer a leitura e vocês vão acompanhando aí e ver o gabarito. O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da Península Itálica por quase toda a Europa, provocando, então, transformações na sociedade. Sobre o renascimento cultural, analise as asserções e marque a alternativa correta. Então, nós temos 4 asserções. Antropocentrismo, então, o renascimento cultural visava o antropocentrismo, que é a valorização da cultura greco-romana. Teocentrismo, valorização da cultura egípcia. Essa nós já podemos excluir, né? Então, não buscou, então, não abordavam temas aí da cultura egípcia. Temas não relacionados com a realidade, pobreza, de cores na pintura, será que não relacionavam com a realidade? Se o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro do universo, então, os temas abordados nas obras de arte, na literatura, tanto a escultura como também a arquitetura, estava voltado para as questões da realidade, né? Questões humanas. Uso da perspectiva, figura, desenho ou pintura em proporções que tenham objeto à visão de distância. Então, alternativa 1 e 4. 1 e 4. Então, aqui, podemos, então, citar como errado. Então, temas não relacionados? Não, temas sim relacionados com a realidade. Então, está correto, letra C, 1 e 4. Questão 2. O renascimento cultural e artístico do século XVI, teve grandes nomes da pintura, entre seus protagonistas. Né? Sabemos que nesse período o artista já era reconhecido, ele era contratado tanto pelo clero como pela monarquia ou por burgueses, né? Homens ricos da época, para fazer obras de arte. Assim, então, eles eram muito destacados. Assinale a alternativa que indica o artista renascentista italiano que fez obras diversificadas. Ele foi marcado pela genialidade. Quem é esse artista? Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Giordano Bruno, Michelangelo, Picasso. Então, estudante, podemos excluir algumas, né? Apesar que houveram outros gênios, né? Também, como, por exemplo, Michelangelo, era muito destacado, reconhecido. Porém, Leonardo da Vinci foi o que mais se destacou com seus trabalhos, certo? Muito bem. Questão 3. Sobre as principais características técnicas de produção artísticas nas quais se basearam os pintores e escultores renascentistas para a produção de suas obras, assinale a alternativa correta. Então, quais eram as técnicas? Apenas os princípios matemáticos e racionais? Então, essa palavra apenas aqui já exclui, né? Porque havia outras técnicas. O antropocentrismo, né? Lembra? Antropo, homem, né? Centrismo, centro, o homem como centro. Antropo, né? A palavra vem até aqui. O plano reto e motivos religiosos, somente a adoção da perspectiva, então a palavra que exclui também. O teocentrismo, teo, Deus, centro, Deus era o centro do universo no período renascentista, então não tem como errar, né? Que a alternativa correta é letra B, o antropocentrismo. Muito bem, parabéns para você que acertou essa questão. Temos aqui uma imagem, né, da obra de Michelangelo, que foi uma pintura realizada na Capela Sistina. Tem muitas informações interessantes a esse trabalho aí de Michelangelo, feito na Capela Sistina. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão observar que são pinturas magníficas, né? Ele pintou histórias bíblicas, passagens bíblicas, muitos anjos, muitos personagens bíblicos, né? Porém, ele fez com nu, né? A maioria dos personagens eram nus.
Então, o clero, né, o Vaticano, na época, ainda estava um período que não havia tanta a aceitação do nu nas obras de arte, apesar que os gregos, né, faziam muitas esculturas lá nua, né? Porém, esse período ainda, devido a ter esse vínculo ainda muito grande com a questão religiosa, então o Vaticano não aceitou, não concordou com alguns trabalhos e contratou, parece que, outro pintor para tirar a nudez lá dos personagens, viu? Porém, ainda aparecem alguns, né? Então, é uma situação aí interessante aí do trabalho de Michelangelo, certo? Então, vocês podem pesquisar, que vocês vão encontrar aí disponível outras partes, né, dessa pintura aí, feita no teto da Capela Sistina. Vamos para a tela, vamos à questão. A pintura do teto da Capela Sistina, obra do mestre Michelangelo, foi realizada no início do século XVI. Então, aqui vocês estão vendo uma pequena obra, né? Tem várias versões dessas imagens, o pessoal vai tirando imagens, fotos, ou vão pintando, né? E vai ficando diferente. Essa aqui não é a imagem mais próxima, né, da imagem real, mas dá para perceber aí, né, pelo movimento. Então, a pergunta é o seguinte: analisando as características da pintura apresentada, é correto concluir que se trata de uma obra medieval, cavaleiresca, medieval e teocêntrica, classicista e moderna, renascentista e antropocêntrica, renascentista e ateísta? Então, estudante, as palavras aí já vão excluindo, né? Não é uma obra feita no período medieval, já podemos excluir essas duas. Clássica e moderna, modernista, também não é um trabalho feito no período modernista, e também nem é ateísta. Ateísta, ou seja, antideus, não, porque é um conteúdo, né, bíblico. Então, correto, letra D. Então, é uma obra renascentista e antropocêntrica, que traz ali a imagem de Deus e, ao mesmo tempo, o homem, né? O homem que foi feito por Deus. Muito bem, vamos a uma questão do Enem. Com base nos conhecimentos sobre a pintura no período renascentista, do Renascimento, e na obra de Sandro Botticelli, considere afirmativas a seguir. Então, aquela obra que nós já falamos, né, durante a aula, uma obra feita a pedido de um burguês, porém ela está em um museu na Itália. Então, uma obra emblemática que aborda aí mitologia romana, tem muitos detalhes, né, que o artista traz, como o movimento, a partir aqui do vento que está sendo soprado, empurrando a deusa aí dentro da concha, né? Tem aqui ao lado algumas árvores, né, vegetação. A deusa aqui da primavera, né, está assim com um pano que vai cobrir o corpo da deusa, né? E aí nós observamos muito movimento, tanto nos cabelos como no tecido. Porém, há algumas críticas em relação à proporção, né, que ele não deu muita simetria, apesar que a deusa está ao centro. Enfim, são algumas das características dessa obra. Mas vamos à pergunta. Então, tem várias acessões sobre esta obra. Então, vamos ver quais estão corretas. Há nessa obra renascentista a preocupação com o naturalismo, a proporção e o efeito de profundidade? Nesse período já utilizavam essas técnicas, né? Os artistas já haviam criado essas técnicas. Essa obra marca o início da arte moderna na Itália, ao retratar conflito entre homem e natureza? Podemos dizer que não, né? Temática da obra é episódio mitológico que aborda o nascimento de uma deusa, apresentando a movimentação do ar como um importante elemento para expressar a leveza? Sim. O Renascimento é caracterizado pelo
teocentrismo. E a obra O Nascimento de Vênus é emblemática, pois ao apresentar o sopro divino como temática da composição. Então, estudantes, estão corretas somente a 1 e 3. Vamos ver aqui. 1 e 3. Então, sim, os artistas eles já utilizavam dessas técnicas. E 3, né, é um tema, episódio mitológico. Então, 1 e 3 está correta. Letra C. Temos uma última questão, que é a questão 6. Fale sobre as principais características do Renascimento. Então, vocês já aprenderam aí várias características. Também eu trouxe durante a aula. Vocês podem pesquisar lá no material da aula ou em outros sites, né? Vocês possam trazer mais sobre esse período. Já aproveita, já faz uma revisão de história. Já vai associar aí também a outras áreas de conhecimento. Então, a arte renascentista surge em oposição ao que foi produzido pelos artistas medievais. A temática abordada não é mais só o tema religioso, né? Adotando, então, a razão e a utilização da matemática na elaboração de suas obras, resultando, então, no uso da perspectiva, ou seja, aquela visão de fundo, né, que tem nas pinturas. O homem era o tema principal desses artistas, por isso o motivo de caracterizar esta arte como antropocêntrica, né? Ou seja, o homem como centro. Então, nesse período aí já foram surgindo outros estilos, né? Nós vamos falar nas próximas aulas, não vou adiantar aqui, mas foram surgindo outros estilos em oposição ao Renascimento. Isso é interessante, né? Vai surgindo trazendo novas ideias, novas formas, né, de representar, então, a pintura nas artes visuais. Para conhecer mais a respeito dos artistas, né, vocês podem assistir esse vídeo aqui, Artistas e Obras Renascentistas. Muito interessante, então vocês podem pesquisar para que vocês possam ampliar aí seus conhecimentos, né, nessa temática do Renascimento. Então, queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessas atividades, certo? Então, foi um tema, né, bastante interessante, porque conseguimos ali perceber o rompimento, né, dos artistas, né, nesse período renascentista com os artistas medieval, né? Só pela a composição ali das imagens, dos temas abordados, da utilização das técnicas, né, já conseguimos perceber aí que houve mudança, rompimento. Porém, os artistas não deixaram de buscar ainda os temas mitológicos, greco e romano, porque a cultura clássica, né, ela deixou muitas obras, muitas ideias, como a filosofia, também, né, como as esculturas, os trabalhos, como a arquitetura. Então, todos esses trabalhos são ainda valorizados no período do Renascimento. Então, muitos artistas ainda buscam imitar ou representar os mitos, né, por meio dos textos que foram escritos, certo? Então, queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula e continuamos, então, aí nas próximas aulas. Espero que vocês estejam focados e atentos, estudando aí componentes de arte. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.